Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Eu espero que vocês estejam bem, mas se não tiver, como é que é mesmo, igreja? Vai ficar, né? Nós acreditamos que o Senhor Jesus está aqui nesse ambiente, nesse lugar, para tratar conosco, e nós vamos orar para que isso aconteça mais uma vez. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12, enquanto você abre aí a palavra do Senhor. Eu quero ler pelo menos esse texto e convidar você a fazer mais uma oração, pedindo graça da parte de Deus. Há um recado muito importante. Daqui a pouco nós vamos sentar à mesa com o Senhor, vamos nos aproximar ainda mais dele em oração, e vamos pedir ao Senhor que trate conosco de uma maneira especial aqui essa manhã. Há uma palavra da parte de Deus no meu coração, eu creio que ela é da parte do Senhor, creio nas confirmações que me foram dadas ao longo da semana, inclusive ontem também, e eu acredito que Deus quer tratar conosco, amém? Acredito mesmo, de todo o coração. Vamos ler Romanos capítulo 12, versos 4 e 5, e diz assim, eu leio na Almeida Revista e Corrigida: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Você pode dizer amém? Curve a cabeça mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua Santa Palavra, oramos a Ti, e eu peço ao Senhor em especial graça da parte do Senhor, meu Deus, que o Senhor me conceda a graça de não errar na dose, de entregar exatamente aquilo que precisa ser entregue, na proporção que precisa ser entregue. Eu oro por uma palavra oportuna, oro, meu Deus, para que o Senhor nos alcance de acordo com as nossas necessidades, já que Tu és um Deus que supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, e daí eu vejo grandeza da parte do Senhor, já que todos nós temos necessidades diferentes, mas aqui estamos reunidos, como o texto diz, em um só corpo, mesmo que individualmente cada um tem aqui uma história diferente, uma batalha diferente, uma luta diferente, uma função diferente, um chamado diferente, uma missão diferente, mas nós somos um em Ti, Senhor. Estamos reunidos aqui para ouvir a voz da cabeça, para receber do cabeça, que é Cristo, a ordenança, a direção, orientação para a nossa alma. Então eu te peço, fala comigo, Senhor. Você pode orar comigo assim? Diga: Senhor Deus, fala comigo através da Tua palavra, alcança a minha vida, ministra o meu coração, liberta-me, Senhor, se necessário for, de mim mesmo, eu te peço, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, glória a Deus. Queridos, eu quero gastar um tempinho, eu torço para que seja breve, mas eu não vou ludibriar você não. É bastante informação que me fez até vir para cá debaixo de oração, dizendo: Senhor Deus, é isso mesmo. E quando é muita coisa, a gente acaba tendo que um cuidado para não ficar maçante, para não ficar pesado demais, porque senão a gente escuta tanta coisa e depois você sai da igreja: meu Deus, é tanta coisa que eu ouvi que eu acabei não gravando nada, eu acabei não absorvendo nada. Mas faz necessário a gente gastar um tempinho aqui em uma introdução, e eu quero com essa introdução construir uma base. Eu vou ser rápido, eu vou ler os textos mais rápidos, mas vou citar todos eles, e gostaria que você gravasse isso, o pessoal que está em casa também gravasse isso, de maneira que, se necessário for, eu penso que às vezes você ouvir isso de novo depois, você ouvir de novo, já que a gente vai ter bastante informação. Mas é uma informação, é uma mensagem muito importante. Vou dizer mais uma vez, é uma mensagem, puxa vida, vamos tentar de novo, né? É uma mensagem muito importante para a igreja local, para nós como igreja, uma mensagem de advertência. Mas primeiro vamos entender o motivo da importância, está na introdução. Bem, eu acabei de ler com vocês um texto que diz que nós somos como igreja um corpo. Você pode dizer amém?
Mesmo sendo muitos, mesmo sendo indivíduos diferentes, por isso que dentro de uma igreja nós somos chamados de membros. Então um é um braço, outro é perna, outro é dedo, outro é orelha, outro é olho. Então nós somos diferentes, mas estas diferenças nos completam. A unidade destas diferenças, o fato de o braço estar unido, grudado no tronco, que também tem uma perna e tem um pescoço que liga a cabeça, e essa ligação, esse link, essa unidade faz com que o corpo seja completo. E se ele estiver saudável, ele deve funcionar em perfeita harmonia, mesmo que os membros sejam diferentes e possuam funções diferentes. O braço faz uma coisa, a perna faz outra coisa, a orelha para outra coisa, o olho é para outra coisa, o nariz, a boca para outra coisa, mas nós precisamos da unidade de toda essa complexidade. Quando você põe tudo isso junto, vira um corpo. Amém, pessoal? E a gente precisa entender que é assim que o Senhor vê a igreja dele, como um corpo, inclusive ultrapassando os limites de placa de denominação. A igreja de Cristo não é a IBN, a igreja de Cristo é muito maior do que uma denominação, do que uma placa religiosa. Você pode dizer amém por isso? Tendo isso em mente, eu quero fazer uma introduçãozinha sobre o poder da unidade, e aí eu dou o recado para vocês. Gênesis capítulo 11, vamos rapidinho, eu vou passando rapidinho, vou lendo, e aí se der tempo você anota para fazer a correria depois. Gênesis 11:1 fala sobre a Torre de Babel, e diz assim: era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala, e aconteceu que partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar, habitaram ali, e disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos, queimemo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra, o betume por cal, e disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Esta é uma obra de edificação que tem uma missão de construir uma torre que tocasse o céu, a fim de que o nome deles fosse garantido e eles não fossem espalhados. Grave isso, só estou abrindo um parênteses aqui. Toda obra construída para engrandecimento de um nome próprio não agrada a Deus. De novo, toda obra construída, ainda que a intenção seja tocar o céu, mas meu nome tem que aparecer nisso, meu nome tem que estar na placa, meu nome tem que ser engrandecido e não o do Senhor, isso desagrada a Deus, vai ter problema com o Senhor, como essa obra teve. E o texto continua, verso 5: então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: eis que o povo é um. Unidade, o povo é um, todos têm a mesma língua, e é isso que começam a fazer. E agora, escute o que Deus diz: não haverá restrição para todos que intentarem fazer. Você vê, a obra não está agradando, a motivação não é correta, mas como eles estavam unidos, eles estavam na mesma língua, remando para o mesmo lado, Deus disse: se eles continuarem assim, não há restrição, não há o que impeça essa obra de avançar. Então o que Deus faz? Versículo 7: desçamos, confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. E olha a frase, você pode ler a frase, a última comigo: e cessaram de edificar a cidade. Então a obra cessa quando a unidade é quebrada, é desfeita, quando não se fala a mesma língua, quando não se rema para o mesmo lado, quando não se corre para o mesmo objetivo,
a obra cessa. Quem está entendendo isso, diga amém. Mais um texto, Salmo 133, verso 1, no meio da Bíblia, o salmista diz assim, Salmo 133, 1: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Agora comigo, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Diga glória a Deus. Ali aonde? Ali onde há unidade, ali onde se rema para o mesmo lado, ali onde se fala a mesma língua. E agora eu não estou falando de idioma, inglês, português, eu estou falando a mesma linguagem, aonde há entendimento, aonde se entenda, estamos fechados e nós vamos para o mesmo lugar. O texto está dizendo, aonde há unidade, aonde Satanás não consegue implementar divisão, ali o Senhor ordena a bênção e o favor. Glória a Deus. Por isso você pode dizer amém. Jesus vai tratar um pouquinho sobre isso. Mateus capítulo 18, verso 19. Mateus 18, 19 diz assim: também vos digo que, se dois de vós concordarem, de novo a palavra é concordarem, mais uma vez, concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, claro, qualquer coisa bíblica, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 ou 4, 5 ou 100, 200, 500, 1000 reunidos em meu nome, nós não estamos fazendo nada para o nome pessoal de alguém, não é uma torre para tocar céu com uma intenção esquisita, não é intenção de construir um reino para o meu nome ser engrandecido, mas se o propósito é o nome dele, e se houver concordância nesse propósito, ali eu estou no meio deles. Diga glória a Deus. Ainda em Mateus, você volta um pouquinho para o capítulo 12, o verso agora é o 22, Mateus 12, 22, Jesus também passa por mais uma situação e libera uma palavra interessante. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego mudo falava e via. Você pode dizer glória a Deus? Falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Bom, o que está acontecendo aqui? Jesus liberta uma pessoa, Jesus cura essa pessoa, e enquanto alguns ficavam maravilhados, outros, os fariseus, os religiosos, olhando para aquilo que Jesus estava fazendo, olha o comentário deles, eles disseram: ele expulsa demônio em nome de Beelzebu, príncipe dos demônios. Ele está expulsando demônio em nome de demônio. Isso é acordo com o demônio. Jesus está libertando as pessoas, expulsando demônios em nome de demônios. Irmãos, Jesus vai dizer agora, verso 25, escute: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido, de novo, dividido, aonde há divisão, aonde não há unidade, Jesus está dizendo, aonde há divisão, reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade, ou casa, ou igreja, ou empresa, família, casamento, você pode escolher. Todo lugar em que a casa, o lugar, estiver dividido contra si mesmo, não subsistirá.
Palavra de quem? Jesus de Nazaré. E eu quero te perguntar nessa manhã, depois de ler tantos textos sobre a importância da unidade e o perigo da divisão, eu queria que você olhasse um pouquinho aqui na bolita dos meus olhos azuis, amém? E eu queria te perguntar o seguinte: você acha que Satanás sabe disso? Meia dúzia, vamos tentar de novo. Você acha que Satanás sabe disso? Ele sabe que um lugar aonde há rachadura, aonde há divisão, aonde há infiltração, ele sabe que esta estrutura, seja ela qual for, familiar, a sua empresa, a sua igreja, um ambiente, não importa o lugar, se tiver divisão, se Satanás, ele não precisa de muita coisa, só precisa que um não se entenda com o outro. Um falava assim lá na Torre de Babel: joga um tijolo aí. Tijolo. Pronto, acabou a obra. Porque se você não se entende com o seu marido, seu casamento está fadado a acabar. Se você, pai, não se entende, não conversa, a linguagem não bate, não consegue ter a mesma fala com seu filho, sua família está correndo risco. Assim é na igreja, assim é você, empresário, com aqueles com que trabalham para você. Se você fala e eles não entendem o que você está dizendo, eles não há unidade, não há a mesma língua, não estamos remando para o mesmo lado, um está para lá, parece um cabo de guerra. Irmão, não precisa de ninguém manifestar com demônio, trabalho de macumba, não, só isso, essa rachadura, essa infiltração, essa divisão. Jesus está dando um diagnóstico muito importante. Ele está dizendo: se essa divisão tomar conta, tomar espaço, encontrar lugar na sua vida, toda uma obra está fadada a acabar, por causa desta infiltração, dessa divisão. E aí, sabendo nós que Satanás sabe disso, vem a mensagem de hoje, amém? Então eu quero falar com vocês hoje rapidinho ainda. Nós temos ceia sobre o tema: cuidado, infiltração à vista. Eu não sei se você é engenheiro, se você tem algum pedreiro aqui, se tem gente que mexe com obra, que entende construção, mas esse negócio de infiltração é muito perigoso. E esse negócio de infiltração dá um trabalho, irmãos do céu, porque você olha e começa a vazar, e olhando assim na parede, você diz: não adianta, quando é infiltração não dá para mascarar. Você pode até tentar, há quem tente, lixa, passa uma massa, pinta, vai ficar bonito um dia, 2. Se é infiltração, daqui a pouquinho a mancha aparece. Infiltração só tem um jeito: você tem que quebrar, quebradeira geral, e quebra para encontrar o vazamento. Você tem que abrir o buraco, rasgar e dizer onde é que está o problema, onde está vazando, aonde tem uma rachadura, que negócio é esse aqui? E se você não vigiar, toda uma estrutura pode vir a colapso por conta de uma rachadura, um vazamento, uma infiltração. Tudo começa com um pouquinho, que daqui a pouco o problema às vezes fica irreversível. Um prédio fica completamente condenado por causa de uma infiltração, e começa pequenininho. Escute o que diz Neemias capítulo 4. Agora eu vou desacelerar, a gente vai com um pouquinho mais de tranquilidade, e eu quero que você comece a absorver mais, principalmente a partir desse texto. Neemias, para mim, é um exemplo de obra de reconstrução, restauração. Se você tem na sua vida alguma área e que você diz assim: pastor, só Deus, precisa jogar no chão e fazer de novo.
Tem alguma área da minha vida, pastor, que é só assim, só quebrando para encontrar o vazamento. Achei o vazamento, tem que quebrar e refazer. E você que entende de obra vai concordar comigo que é mais difícil reformar do que se não tivesse nada, pegar o terreno vazio e construir do zero. É muito mais complicado. Vamos reformar, vamos quebrar aqui, vamos puxar aqui, vamos ter que consertar. Dá muito mais trabalho, muito mais trabalho. Mas graças a Deus nós contamos com a ajuda do carpinteiro de Nazaré. Se ele sabe, dá jeito em toda tábua torta o nosso Jesus, irmão. Glória a Deus por isso. Neemias 4:6 diz assim, Neemias 4:6: assim edificamos o muro, todo o muro se cerrou, se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. De novo, informação importante, nós fizemos toda uma introdução sobre a importância da unidade, de estar todo mundo engajado no mesmo propósito. Você pode dizer amém? Olha a informação que Neemias dá: o muro está crescendo, as roturas estão sendo tapadas, nós estamos tendo sucesso na obra. Por quê? Porque o povo todo se inclinava a trabalhar. Estão juntos, estão unidos. Imagina uma família que se presta a orar juntos, que gastam tempo para cultivar a unidade. Sabe aquele lar onde, eu não sei como você foi criado, mas uma coisa que os meus pais sempre tentaram, e eu fui aprender isso ainda mais depois que eu casei com a Camila, porque a gente vem de culturas e famílias diferentes, né? No início lá em casa era assim, cada um pegava um prato e ia para um lugar, na hora do almoço. E tem família que é assim, e a minha era assim. Então tá na hora do almoço, tá, cada um comia uma hora, cada um pegava um prato e ia para um lugar da casa. Um ia para a sala para assistir o esporte, a notícia, o outro ia para o quarto, o outro ia ficar na cozinha, o outro comia de pé, e tá tudo bem. Até que a gente começou a entender o poder da mesa. Não é a mesa que tem poder, pelo amor de Deus, você não vai sair daqui orando, minha mesa, me abençoe. Quando eu digo o poder da mesa, eu estou falando do poder da união do tempo junto. E hoje, na correria do mundo de hoje, a gente tem que fazer força para ter tempo com a nossa própria casa, com a nossa própria família. E uma refeição não pode ser desperdiçada. Está todo mundo correndo, está todo mundo ocupado. Então você sentar à mesa e dizer assim, peraí, desliga esse negócio aí, esse celular, desliga essa televisão, 15 minutos, vamos fazer força. No início você vai perceber que às vezes você está tão intoxicado que não tem assunto. Aconteceu na pandemia, um surto de divórcio explodiu, que as pessoas não sabiam conviver dentro de casa mais. Quando acaba a força e a luz em alguns ambientes familiares, em algumas casas, um fica olhando para o outro, e não tem TV, não tem internet, o modem cai, um olha para o outro assim, o que a gente faz agora? Porque desaprendemos conversar, cultivar a unidade. Nós precisamos nos atentar para isso, amém? Então o muro crescia, a obra avançava, porque eles estavam unidos. Mas escute, verso 7, sucedeu que ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, amonitas, as doditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, e as roturas se começavam a tapar, as brechas estavam sendo tapadas, claro que o inimigo não vai ficar feliz, iraram-se sobremodo, ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, para os desviarem do seu intento. Normalmente essa é a primeira arma do inimigo.
Você está engajado num projeto, a primeira coisa que o inimigo tenta fazer é bater de frente. Ele vai tentar fazer com que essa obra pare, e o seu sonho vá para o ralo, que você desanime, que você deixe perseguir o que Deus plantou no teu coração. Então ele tenta te atacar, deliberadamente. Se funcionar a obra já para aí, mas normalmente, nós que somos de Deus, e é um elogio, você pode dizer amém, nós que somos crentes até o tutano, nós não vamos parar por causa de ataque de inimigo, amém ou não amém, irmão? O inimigo está atacando, mas vamos embora, vamos para cima, não vamos parar não. Deus é conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Normalmente nós estamos aqui com a faca nos dentes, sangue nos olhos, acreditando que Deus está no controle de todas as coisas. Porém lá vem a estratégia, que aí eu quero gastar tempo nela, do inimigo. Olha o que ele faz agora, versículo de número 9. Na hora que o inimigo veio atacá-los, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra ele. O problema é ataque, irmão, é oração e vigilância. É vigiar e orar. Estou debaixo de ataque, vigiar e orar, né? A gente orou a Deus e pusemos uma guarda. Eu particularmente amo essa frase, porque é uma frase para mim de equilíbrio, né? Oramos e colocamos guarda. Eu gosto demais disso. Oramos e melhoramos a nossa alimentação. Oramos e começamos a fazer uma atividade física. Porque tem crente que é assim: oramos e Coca-Cola e X-Tudo 3 horas da manhã. E Satanás entupiu minha veia. E Satanás, oramos e fizemos a nossa parte. Oramos e pusemos guarda. Você pode dizer amém? De dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito. Eu gosto da versão que traz: o entulho é muito, e nós não podemos edificar um muro. E aí você vai pular para o verso 11, e aqui está a frase que leva o tema. Diz assim: disseram porém os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que, escute, entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Tentamos bater de frente, não deu. O que nós vamos fazer? Vamos mudar a estratégia. Nós vamos nos infiltrar no meio deles. Vocês estão me acompanhando? Bater de frente não deu. O que nós vamos fazer? Nós vamos, ao inimigo, nós vamos nos infiltrar no meio deles. Qual é o tema de hoje? Cuidado, infiltração à vista. Vamos nos infiltrar, e a gente vai, a infiltração faz isso, a gente vai minando a resistência. O cimento vai perdendo a força, o concreto vai perdendo a força, a estrutura vai sendo abalada, e daqui a pouco a obra para. Eles não vão avançar. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E aí, irmãos, quando o assunto é infiltração, Judas capítulo 1, abre a Bíblia lá, e eu vou te dar uma palavra de advertência, e vou pedir graça ao Espírito Santo que nos ajude em relação a uma situação. Judas, pode abrir com tranquilidade, porque não é o traíra, não é aquele que traiu Jesus. Nesse Judas, a gente tem vezes que eu falo assim: abre a Bíblia em Judas, mas Judas, nesse Judas aqui, alguns até o tem como irmão do Senhor. Esse é o penúltimo livro da Bíblia. Qual que é o último livro da Bíblia? Apocalipse. Antes de Apocalipse é Judas. Na verdade é uma carta, ela é tão curtinha que só tem um capítulo só. E há uma advertência preciosíssima para a igreja do Senhor aqui essa manhã. Muito importante. E a advertência é a seguinte: eu vou ler o versículo 3, Judas capítulo 1, só tem um, verso 3, diz assim: amados, procurando eu escrever-vos
com toda diligência, cuidado, acerca da comum salvação, eu tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu lembro de uma vez ter lido esse versículo aqui com vocês, e a gente entendeu que às vezes o assunto muda, graças ao próprio Espírito de Deus, porque o que o autor está dizendo é, eu ia falar sobre salvação, escrever sobre isso, mas senti de Deus, da paz do Espírito Santo, de mudar o assunto e trazer outro assunto. Qual assunto? A importância de batalharmos pela fé que os grandes do passado tinham. E a pergunta é, por que a gente tem que lutar por esta fé? Por quê? Ele vai responder no próximo versículo. Ele vai dizer agora, no verso de número 4, porque, grife isso, se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Eu não quero abrir aqui uma temporada de caça às bruxas, mas eu gostaria muito que você me ouvisse com muito cuidado, e que você fosse muito seletivo a partir de hoje, as amizades que você tem, as pessoas que você traz para perto de você. Tem gente que você contrata, querido, para a sua empresa, e vou te falar, estava tudo... E ele entrou, e não é só ele mina os outros. Ele mina, ele é uma infiltração em um projeto maravilhoso. Daqui a pouco, está todo mundo remando para o lado contrário. O que está acontecendo? O que está acontecendo com meu filho? Que conversa é essa? Nunca vi ele falando assim comigo? O que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo no nosso relacionamento? Mas você não tem essa conversa? Quem você está seguindo? Quem você está ouvindo? Quem você está comendo de quem? O que tem entrado? Porque isso pode ser uma infiltração. Vocês estão me acompanhando, irmãos? E infiltração precisa ser resolvida, levada a sério, porque senão toda uma obra pode ser comprometida. Mas aí eu vou pedir a você cuidado, porque essa mensagem agora, a partir desse momento, ela pode ser ouvida de duas maneiras. Ela pode ser ouvida assim, e normalmente ela é ouvida assim. Você está aqui sentado pensando assim, quem é ele? Aí você vira assim, caça-fantasma, né? Você já sai daqui, quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? E sim, pode ser que você precise tomar algumas decisões na sua vida e ser um pouco mais seletivo com lugares, pessoas e ambientes. E eu até preguei quinta-feira sobre lugares, pessoas e ambientes tóxicos. Quando Jesus cura um cego, ele tira ele pela mão de uma aldeia, cura aquele homem e diz: não entres mais na aldeia. O que tinha lá? Não faço a menor ideia. Mas Jesus tira ele pela mão de lá, cura ele fora daquele ambiente e diz: não volte para lá. Eu penso que há uma lição de Deus para nós aqui. A gente precisa tomar cuidado, porque tem ambiente do qual você precisa sair para o milagre acontecer. Ambiente tóxico, amizades tóxicas, e você precisa ser muito seletivo em relação a isso. Mas a mensagem é só para isso? Não, na verdade o principal motivo vem agora. Como a espada, a palavra de Deus é uma espada afiada de 2 gumes, ela corta para os 2 lados. Então nós normalmente ouvimos pensando em terceiros, mas hoje você vai ouvir dizendo assim: meu Deus, será que sou eu? É difícil a gente às vezes admitir, né? Mas será que eu tenho tido algum comportamento que tem minado a minha fé? Será que eu estou permitindo que
alguma coisa entre no meu coração, na minha mente, e aí, assim, é um vazamento, pode ser pequenininho, Satanás não tem pressa, e aquilo vai enfraquecendo, aí você já não crê como um dia creu, já não ora como um dia orou, daqui a pouco ninguém presta mais, daqui a pouco não quer saber, não existe ninguém, nenhuma igreja funciona, e você está cheio de pereba, como diz um colega meu, tudo bichado. O que aconteceu? Uma infiltraçãozinha. Então eu quero que você me escute pensando, examinando o seu coração. Fala amém. Amém. Então vamos combinar que nós vamos fazer essa tarefa aqui hoje. Como é que eu identifico essa infiltração? Bom, o verso de número 4 diz: se introduziram alguns para minar a fé da gente. Quem são eles? Pula para o verso 11, e aí eu vou ser mais direto. No 11 a Bíblia dá nome aos bois e diz assim: ai deles, os infiltrados, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de, a minha versão traz Corá ou Coré, é o mesmo personagem. Então vamos falar o nome dos três personagens: Caim, Balaão e Corá, ou Coré. Caim, Balaão, Coré. Vamos lá, igreja? Caim, Balaão, Coré. Não sei se você conhece esses personagens, mas o que o texto está nos dizendo, o Espírito Santo está nos avisando, é que o comportamento destes personagens pode nos ajudar a identificar se há um vazamento, se há uma infiltração, se há alguma coisa minando, estragando, atrapalhando a nossa unidade, a nossa fé. Amém? Então a gente precisa lembrar um pouquinho dos três, rapidinho. O primeiro deles citado aí é Caim. Esse eu acho que dos três é mais conhecido. Caim é o irmão mais velho, da família de Adão e Eva. Tinha um irmão ali chamado Abel. E o que o Caim faz? Ele mata o Abel. A história está em Gênesis 4, eu vou ler só um pedacinho, para quem porventura nunca ouviu. Mas Gênesis 4:1 diz assim: conheceu Adão e Eva, sua mulher, ela concebeu, ela fica grávida, teve Caim então foi o primeiro, e disse: alcancei do Senhor um varão, um homem. E depois teve mais o seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta para o Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. O que é isso? Mudou o rosto, transfigurou o rosto. E o Senhor disse a Caim: por que você está assim? Por que tiraste? Por que desfigurou o rosto, descaiu o semblante? Olha que frase importante: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Mas se você andar certinho, nós não vamos nos dar bem? Não vai dar tudo certo? Agora, se você não fizer o bem, o pecado jaz à porta, para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, levantou-se Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então, de uma maneira resumida, o que marca Caim? Tudo por causa de um culto. Um culto, irmãos. Vamos cultuar a Deus, vamos embora. Eles cultuam a Deus. Vamos ofertar a Deus, vamos embora. Abel oferta, Caim oferta. Deus atenta para Abel e sua oferta. Deus não atenta para Caim. E ao invés de Caim olhar para o céu e dizer assim: o negócio está aqui, olhando para mim, ó igreja, ó, o negócio está aqui, o problema está aqui. O que o Caim faz? O problema está aqui. Que raiva do meu irmão. E o que o irmão fez? Fala alto. Nada. Porque é do ser humano, desde o Éden, achar alguém para culpar. Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher, não, foi a serpente.
terceirizamos. Temos dificuldades de dizer em alto e bom som: o problema sou eu. Isso arrepia, algumas pessoas ficam, surtam. Às vezes precisamos olhar para a palavra no espelho e dizer: Senhor, o que eu preciso fazer para melhorar a minha oferta? E eu não estou falando de dinheiro, minha comunhão com o Senhor, o meu tempo contigo. Afinal, eu quero ser aceito, eu quero que o Senhor receba o que eu estou fazendo, amém? E se o Senhor não está recebendo, o problema não é do vizinho, meu marido, minha esposa, meu filho. Eu preciso melhorar o meu relacionamento com o Senhor. Mas Caim fica marcado por uma palavrinha. Quando você pensa assim, Caim, não sei o que vem na sua mente, na minha vem inveja. E é raro você ouvir alguém contando um testemunho: eu queria contar uma bênção. Conta, é um testemunho, pastor, pode contar. Pastor, eu era muito invejoso. É difícil você ouvir testemunho assim, porque é meio difícil você ver pessoas admitindo que olhavam para o outro e diziam: oi, como ele está bem, ai que raiva, está bem. É feio admitir isso. É feio admitir que ver o outro crescendo incomoda a gente. Mas Deus está nos dizendo: isso é uma infiltração. E se você é incapaz de se alegrar com o sucesso do seu irmão, tem infiltração aí. Você pode dizer amém? Tem infiltração aí. Examine essa obra. Porque Satanás vai fazer de tudo para fazer cessar o que Deus tem para você, a construção, e há uma obra linda de Deus na sua vida, e Satanás sabe disso, então ele vai minando isso. Inveja. Eu tenho que ser capaz de me alegrar com os que se alegram e de chorar com os que choram. Por favor, não inverta o texto. Eu não posso me alegrar. Quebrou a cara. Ai, Deus é justo, e Deus põe Deus no rolo dele ainda. E Deus não tem nada com as suas rixas, com as suas birras. Deus nem gosta disso. A Bíblia diz que em Provérbios ele abomina o que semeia contenda entre os irmãos. Por quê? Porque ele causa divisão. Por que Deus abomina? Porque uma pessoa assim lembra Satanás. Assim que ele surgiu. Fuja de gente que fala mal dos outros. Fuja. Gente assim não vence na vida. Não é na igreja, é na vida. Você trabalha com alguém do seu lado, no seu setor, ele só sabe meter o pau no patrão. Senta em outro lugar, muda de sala, se preciso for de emprego. Gente assim não prospera, não flui. É infiltração. Amém? Vocês estão me olhando assustados? Obrigado pelo amém, Sub. O segundo personagem, volta lá em Judas 1:11, são 3, rapidinho. O primeiro é Caim, aí ele cita um segundo. Qual que é o segundo aqui? Balaão. Esse já não é tão conhecido de todos na igreja, mas Balaão foi um profeta. A história, é claro, não dá para ler tudo. Números 22, eu vou ler um pedacinho. Quem foi Balaão? Números 22, 27. Números 22, 27 diz assim: e vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor, a jumenta deitou-se debaixo de Balaão. A ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com seu bordão. Bordão é o cajado. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, irmãos, a qual disse a Balaão: que te fiz eu? E já me espancaste essas 3 vezes. E Balaão diz a jumenta: porque você zombaste de mim. Se eu tiver uma espada aqui na mão, eu matava você agora, jumenta. E a jumenta diz para o Balaão: estão batendo o maior papo.
porventura sou eu a tua jumento, você não cavalgou em mim esse tempo todo, eu não fui até hoje obediente, já fiz isso contigo alguma vez? Ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos do Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com uma espada desembainhada na mão, e inclinou a cabeça e prostrou. Resumindo a história do Balaão, ele é um profeta, que viveu na época de um rei chamado Balaque, e esse rei chamado Balaque contratou Balaão, profeta, para que Balaão, por custo, por um preço, amaldiçoasse o povo de Deus, porque o povo do Senhor, o povo de Israel, estava vindo para conquistar o território de Balaque. Balaque, ouvindo falar dos feitos do povo de Israel, Balaque se antecipa, oferece um dinheiro para o profeta Balaão e diz, vem jogar uma praguinha no povo, porque eu sei que se você amaldiçoar, está amaldiçoado. Só que, eu não sei vocês, mas acho que não precisa nem orar. O Balaão foi orar, o Balaão perguntou para Deus, Deus, posso ir? Só uma praguinha, a gente faz um dinheirinho, precisa orar? Você acha que é vontade de Deus jogar praga nos outros? Então, está vendo? Você está melhor do que o Balaão. Ele orou, e Deus disse, não vai, mas tanto ele insistir, Deus disse, vai. E aí eu aprendo uma coisa com Deus, com esse texto, Romanos diz isso, Deus os entregou à concupiscência da sua carne. O que é isso? É o desejo desenfreado da carne. Cuidado, cuidado, a pior coisa que pode acontecer na nossa vida, é Deus te entregar a você, é Deus dizer, faz então o que você quiser fazer. Você está frito porque nós não prestamos. Você pode dizer amém? Amém. Vem comigo, querida, acredite, a gente tem umas ideias doidas demais da conta. A gente é ruim com força. Se não fosse o sangue de Cristo, irmão, a gente está perdido. A gente não sabe nem orar como convém. Ainda bem que Ele nos deu o Espírito Santo que intercede por nós. Tem hora que a gente vai orar e diz, Deus, o que eu preciso, se o Senhor me der isso, vai mudar a minha vida. E Deus está assim, escuta não, vou nem entrar, não considera não sabe nem o que está falando, porque nós não sabemos, irmão. O que a gente precisa mesmo, Deus é que sabe. Tem que aprender a orar. Balaão vai, monta na jumentinha e está indo jogar uma praga no povo. Estão comigo? Estão vendo a cena? Olha a cena, olha o Balaão na jumentinha. Você já viu jumento empacar? Eu sou do Mato Grosso, eu já vi. Mas não sai, irmão. Você pode descer, bater, não sai do lugar. Lá vai o nosso profeta. Aparece um anjo com uma espada desembainhada e a intenção era matar o Balaão. Só que o profeta não vê o anjo, mas a jumenta vê o nível. O que a jumenta faz? Para salvar o Balaão, a jumenta empaca o Balaão, porque não está entendendo, ele desce da jumenta e faz o que com a jumenta? Pá na jumenta, espanca a jumenta, tá terceira vez batendo na jumenta. Aí a jumenta abre a boca. Ei, dá para parar? E mais louco ainda é ele responder, o que é? E os dois começam a bater um papo, o Balaão e a jumenta. E a jumenta diz, mas alguma vez eu já empaquei? Tanto tempo você cavalga em mim, eu já agi assim com você. Não. E você não está vendo o profeta aí? A jumenta pregando. Aí Deus vai abrir os olhos dele, ele vê o anjo, se prostra e todo um concerto depois vai se desenhar. Então quando a gente fala do personagem Balaão, profeta, o que tem que vir à minha mente e à sua mente é cuidado para que as pessoas não coloquem um preço em você. Não se venda. Ter valor é uma coisa, ter preço é outra. Preço é mensurado. Essa cadeira tem preço. Quanto custa? Agora, quanto custa seu filho? Eu te dou 100. O seu casamento vale quanto? Então tem coisa que não tem preço, tem valor. Qual é o espírito de Balaão? É o espírito do preço.
Não se venda, não venda a sua chamada, não jogue fora o seu casamento por uma noite de prazer, não venda e troque o que tem preço por aquilo que tem grande valor. Amém? Fez isso? Infiltração à vista. Vai minar a estrutura da sua família. Esse é o espírito de um infiltrado, Balaão. Terceiro e último, vamos voltar lá para Judas 1:11, e nós temos 3 personagens carimbados com um carimbo de infiltração, infiltrados. Eles se parecem com Caim, se parecem com Balaão e finalmente Corá ou Coré. De uma maneira bem breve, irmão, Coré, para mim dos 3, é difícil falar qual é o pior, porque aqui a gente está dizendo assim, é o pior dos piores, né? É tudo ruim. Mas vou te falar, esse aqui é ruim com força. Números 16:28, rapidinho, quem foi esse personagem? Coré, ou Corá. Números 16:28 diz assim: então disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, e que de meu coração não procederam, não é de mim mesmo, é de Deus. Se estes morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados, como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que tem, com tudo que é seu, os vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, se abriu, a terra abriu a sua boca, engoliu as suas casas, todos os homens que pertenciam a Corá, Coré, e as suas fazendas, seu bem. O que está escrito aqui? Irmãos, Moisés chega no acampamento, um tal de Coré, reúne a turminha, ele começa a minar uma rebelião contra Moisés. E ele começa, pai, esse negócio de Moisés aí, concordo não. Aí 2, 3, tá, aqui. E tem uma turminha que gosta disso, desse tipo de conversa. Até a terça parte do anjo Satanás, tá vendo a revolução aí? Você tá com quem? Você vê na igreja primitiva, Paulo combatendo isso. Que conversa é essa? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós somos de Cristo. O corpo é um só. Não dá para um braço, um membro virar para o outro braço e dizer assim, você lá. Assim, vamos caminhar junto, em nome de Jesus como corpo. Isso, quando o assunto é a igreja. E o Coré foi minando. Quando Moisés chega, já a rebelião está formada. E o negócio é tão sério que era muita gente dizendo, nós vamos levantar outro líder e nós vamos voltar para o Egito. Você não é de Deus não. Você não é de Deus, as coisas que você está fazendo, Moisés, não vem do céu. E nós nos levantamos contra você. Mas um negócio foi tão sério, tão intenso, que Moisés foi falar com Deus e disse, Deus, eu preciso de uma intervenção. E aí, várias vezes Moisés enfrentou situações difíceis assim, né? Aí eu disse, Deus, eu preciso de uma intervenção. E Deus trata com Moisés, e Moisés chega dentro do povo e diz assim, o seguinte, vamos orar a Deus e vamos ver quem é de Deus e quem não é. Se o que eu estou fazendo vem de mim, vocês vão morrer como morre todo mundo. Deus vai visitar, tem um tempo, todo mundo vai partir um dia, de causa natural. Agora, se eu sou de Deus, olha o que Moisés diz, alguma coisa nova Deus vai fazer. A terra abriu, irmãos, e engoliu Coré e tudo que ele tinha, a turma do amendoim com ele. Qual é a lição? Rebeldia é um espírito de
infiltração. Eu não falo só a nível de igreja, você tem que tomar cuidado com a sua casa. Por exemplo, lá em casa, pequenininhos, eu sou o mais velho da turma. Nós fomos criados, somos 3 irmãos, eu já contei para vocês, e um de criação, que é primo, mas acabou, foi criado com a gente, é irmão de criação. Mas 4 homens, tudo homem, irmão, tinha dia que dava fight lá em casa, luta. A gente cresceu, ainda não era convertido. Na adolescência, o negócio pegava, meu pai bancário, minha mãe bancária, meu pai era do Banco do Brasil, minha mãe Caixa Econômica, aposentaram nos bancos, e ainda passava o dia fora. Em casa era 4 moleques, irmão, tinha dia que era um dando voadora no outro, e o negócio pegava. E interessante que quando a gente brigava, a minha mãe, já vinha ela, minha mãe tinha um negócio assim com ela, mesmo sem ser crente. E foi, o que você falou? Falou com o seu irmão? Vem cá. Você falou o que para ele? Falou o que para ele? Abraça. Ai, que ódio, irmão. Eu não aceito divisão aqui dentro da minha casa. Ela nem sabia de Bíblia. Mas divisão aqui na minha casa eu não aceito. Ele é o seu irmão, abraça ele. E assim, aquele tratamento que só os antigos conhecem. Abraça, senão eu faço um carinho em você, aquela coisa toda. Abraça. E a gente vinha, abraçava, mal contrariado. Fala com ele. Agora, hoje é você que vai servir ele. Hoje você vai colocar o prato para ele. Hoje você vai lavar a louça para ele. Hoje é você que vai lavar o tênis dele. E dava tarefa para a gente servir o ofensor. Viu? Eu estou lembrando agora, irmãos. Me dá um minuto. Jesus, aí vem o Senhor, vem nos ensina a orar, dizendo: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Senhor, o Senhor pode me tratar do jeito que eu trato o meu ofensor? Pode. Ele pode. Cuidado, porque isso pode minar a sua fé. Quando a rebelião estava pronta, lá em 1 Samuel, no capítulo 15, você vai ver que foi um dos problemas do rei Saul, em que o texto, eu penso que você já deve ter ouvido, já deve ter lido, e o texto vai dizer assim: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. É interessante isso, que a gente não para pensar na frase. Olha a frase. Lembra do feiticeiro? Galinha preta, vela, trabalho. Lembra? O rebelde não perde nada. Mas a gente alivia para o rebelde, pega pesado com o feiticeiro. Misericórdia, está amarrado. Aí vem alguém causar rebelião, dividir sua família. Fala mais. Como assim fala mais, irmão? Que espaço é esse que você está dando para esse tipo de infiltração? Como assim? Corta isso. Quebra isso. Satanás sabe que se infiltrar, ele tira o poder da unidade. E é na unidade, é onde os vazamentos estão tampados, que o Senhor ordena a bênção. Você pode dizer amém? Eu gostaria de orar com vocês. Mateus 22, eu termino lendo esse texto, e gostaria que você me ouvisse com atenção, porque perguntaram para Jesus assim: qual o maior de todos os mandamentos? Nós vamos nos preparar para cear. Qual o maior de todos os mandamentos? Aí Jesus vai dizer no verso 36, Mateus 22, 36. Qual que é o grande mandamento da lei? Aí Jesus vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a isso, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e o profeta. Eu penso que a gente não tem muita dificuldade de entender quem tem que amar a Deus. O problema está quando a gente tem que olhar para o próximo. O próximo, irmão, um colega meu que fala para mim, né? Pastor, mas você tem que entender que tem cada próximo.
Eu penso que tem uns próximos que Deus até assim traz assim pertinho, vocês vão ver como é que vocês se comportam. E a gente precisa tomar cuidado. Níveis de relacionamento, a gente precisa tomar cuidado. Algum tipo de infiltração, a gente tem que tomar cuidado. A maneira como a gente vai se portar. Esses dias eu estava orando, e em Filipenses, eu vou ler aqui na NVT no telão, que não tem a Bíblia viva, mas eu vou ler Filipenses 4, aí eu estou orando e eu leio esse texto. Sabe aquele texto que você lê e diz assim, cara, deve ter escrito isso aqui agora, porque eu não tinha achado esse negócio aqui. Você já viu isso na Bíblia? Já passou por isso? Você fala, não sei isso. Filipenses 4, 2. Olha como que diz na NVT. Portanto, meus amados, o 2. Agora, suplico a Evódia e a Sintique, 2 pessoas, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. Aí eu li isso na Bíblia Viva, isso aqui é a tradução da Bíblia Viva, diz assim, e agora eu quero suplicar aquelas 2 estimadas senhoras, Evódia e Sintique, por favor, essa versão diz assim, por obséquio, com a ajuda do Senhor, não briguem mais, voltem a ser amigas. Você acha que isso é de hoje? A gente já tinha, desde que igreja é igreja, que brigar pela unidade, não permitindo infiltrações no nosso meio. Eu penso que o tempo é um tempo de conserto. Você pode dizer amém? Obrigado, Jesus, pela tua voz. Obrigado, Senhor, pela palavra de advertência. E nós vamos procurar, meu Deus, ser sensíveis ao Senhor, percebendo melhor, meu Deus, possíveis infiltrações na nossa fé. Por isso, Deus, o autor, o Espírito Santo, meu Pai, na carta de Judas, ele nos adverte. Nós temos que batalhar por esta fé, e é uma luta manter essa fé, porque sempre Satanás tenta se infiltrar, trazendo um sentimento, uma ideia, um pensamento. Isso não vem do Senhor, e nós te agradecemos pela advertência de hoje. Leva, Deus, o teu povo para casa, livrando de males, nos guardando, nos proporcionando um final de semana de graça, e que o amor do Pai, a graça do Filho Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e sempre. E você que crê, diga amém. Vamos terminar aplaudindo o nosso Deus. Deus abençoe. Deus.